Queridos, graça e paz, amém? Aleluia, vocês me ouvem bem? Amém. Pode sentar, eu creio. Que presença poderosa, que privilégio poder estar aqui e para servir o corpo de Cristo. Vocês me ouvem bem? Tá bom assim? É um privilégio poder servir o corpo de Cristo, independente de qualquer coisa, independente do que for para fazer. Que o Senhor cresça e que eu diminua, amém? É um tema tão maravilhoso, né? Algo tão forte, tão latente na minha vida, que tem transformado a minha vida, e eu tenho visto na vida dos meus irmãos o que o Senhor tem feito através do Espírito Santo, que é algo sobrenatural, tão maravilhoso, e que me faz perder, às vezes, a hora. De um tempo para cá, eu venho a cada dia desejando mais. E eu sei que eu não sou a pessoa mais espiritual, né? Estamos aqui caminhando no aperfeiçoamento, amém? Até que Ele venha, até que Jesus volte. A gente vai caminhar na graça, a cada dia melhorando um pouco mais. Mas o que difere um indivíduo do outro é o querer ser espiritual. É o desejo de ter o Espírito Santo como Senhor da sua vida. Você pode ter uma vida comum, ordinária, mas você pode viver no extraordinário daquilo que o Espírito Santo quer fazer. E isso depende de mim e de você, porque é um livre-arbítrio que o Senhor deu, desde a queda do homem, desde tudo que aconteceu, como os irmãos já conhecem a história, quando nós nos desligamos do Senhor. Então, houve essa separação. E desde esse momento em diante, o Senhor já tinha um plano de salvação, amém? Nós fomos religados através de Jesus Cristo, mas essa intensidade com o Senhor, ela é individual. Tem gente que eu creio que está muito mais à frente de mim, muitas pessoas ainda estão atrás. Eu creio que cada um está num nível de fé e naquilo que vem buscando na sua vida. Amém? Mas eu desejo essa presença, eu desejo queimar. Seja na academia, seja na faculdade, já me formei, mas quando estava na faculdade, seja na rua, o meu desejo é queimar nessa graça. E que você possa desejar, porque já está pronto, já está disponível. Amém, meus irmãos? Em João 16, o Senhor Jesus, ele fala sobre o Espírito Santo. E algo que o Espírito Santo falou comigo, eu conversei até com a Kátia, que você pode falar aqui vários passos, né, como uma receita, passos para uma vida cheia. Faça isso, faça aquilo. Mas o Espírito Santo falou dentro de mim. Para que as pessoas vivam essa intensidade, elas precisam conhecer sobre o Espírito Santo. Esse ser tão maravilhoso que eu creio que em muitos corações existe alguma dúvida, algo que ainda precisa ser abastecido de palavra, de conhecimento. E é isso que gera vida para nós. Em João 16, o próprio Senhor ainda na terra, ele com os discípulos, ele começa a conversar e falar, olha, eu vou para o Pai. Eu sei que vocês estão com um semblante triste, vocês não estão muito animados com isso. Eu vejo o semblante de vocês, mas eu preciso ir. E vocês não vão ficar desamparados, porque virá o Consolador, o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural sobre vocês. Só que para que ele desça, eu preciso ir. E se eu não for, ele não vem.
E ele conversa com os discípulos. Olha, eu não falei isso antes porque vocês não iam entender. Vocês ainda são limitados em algumas questões, né? Mas ele diz no versículo 7 de João 16: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então a gente entende que é o próprio Espírito Santo que faz a obra. E dependendo de tudo que a gente fale aqui, né, tem uma manifestação, tem uma unção, mas é o Espírito Santo que se move através das pessoas. Então não é por muito falar, né, ou algum movimento que a gente faça, é o Espírito Santo que traz esse convencimento, essa clareza. Amém? E no versículo 13, ele diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então você percebe que uma vida no Espírito não te deixa dúvida. Você de fato é pleno no conhecimento da verdade. Você não tem dúvida. Amém, meus irmãos? Vai dando glória rapidinho. Aleluia. Nervosismo faz parte, amém? Licença. Vou botar mais pertinho. Aleluia. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo, ele é perfeito para isso, para nos trazer revelação, conhecimento sobre o futuro, sobre algo. Ele notifica no nosso coração primeiro. Por mais que haja um sonho em alguém, às vezes, sonhei com você tal coisa. O próprio Espírito em profecia fala com você, mas primeiro ele vai testificar no teu espírito o que ele está para fazer, algum livramento, alguma direção. Mas quanto mais espiritual eu fico, quanto mais sensível eu estou, melhor eu escuto a voz dele. Porque a Bíblia fala que no mundo existem muitas vozes. Mas você consegue identificar a voz do Espírito Santo? Você consegue entender essa direção, um freio, alguma sensação no teu espírito? É ele falando contigo, é ele te chamando para perto, é ele te advertindo algo. Amém, irmãos? O Espírito Santo ele veio estabelecer o reino de Cristo aqui na terra e confirmar o que já tinha sido falado por Jesus, aquilo que já tinha sido estabelecido no reino de Jesus. Amém? Ele só veio confirmar. O Espírito Santo não veio trazer coisas diferentes. A Bíblia fala aqui no versículo 14 de João 16: ele me glorificará, ou seja, ele me honrará, ele confirmará tudo que eu fiz aqui em prol de vocês, em tudo que vocês viram, ele confirmará a vocês coisas que estão... ele me glorificará porque vai receber do que é meu. Você consegue entender isso, irmão? Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, o Espírito Santo em conexão com Jesus. O que ele recebeu de Jesus, ele entrega para nós, amém? A vida de Deus, ela está dentro agora. E Jesus, ele vai conversando com os discípulos e mostrando: olha, eu vejo vocês um pouco almáticos, vocês dão uma rateada, eu vejo que vocês ficam fervorosos com um milagre, um sinal, e daqui a pouquinho vocês já estão meio frio. Mas quando vier o Espírito da verdade, é assim que ele fala: quando vier o Espírito da verdade, isso tudo vai acabar. Amém? Então, assim, às vezes a gente passa algumas situações na vida, um desânimo, uma frustração, isso tudo é anulado com o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele tem a capacidade de tirar tudo isso, dissipar todas essas coisas da alma, da nossa vida. Aí você fala para mim: mas você está falando aí, mas eu não sinto isso. Hoje eu estou lá em cima, daqui a pouco eu já estou lá embaixo, não quero orar, fico desanimada, fico desanimado, meio frio. Isso acontece com todos, amém? Amém, meu irmão? Dá um glória aí para esquentar. Aleluia! Mas o problema é que a gente se conforma com essa situação e a gente não pode aceitar, amém?
Porque o Espírito Santo, ele vai se revelando quando a gente lê a palavra, né? São muitas palavras aqui que nos dá instrução para a nossa vida em todas as áreas. Só que a gente tende a se acomodar, porque tudo demanda um esforço. E eu, quando vim para o Verbo da Vida, né, já tem uns quase 6 anos que eu estou aqui, para a glória do Senhor, um lugar que me ensinou, e hoje eu vivo a plenitude da palavra, eu desfruto na íntegra o que a palavra diz ao nosso respeito, ao meu respeito, e eu comecei a entender que é sobre mim. A responsabilidade está na minha mão, não está no pastor, nosso querido pastor, não está na vida da Kátia. Eles zelam pela nossa vida, amém? Mas você repita comigo, eu tomo as rédeas da minha vida. É sobre mim. Amém, aleluia. E você decide se você vai comer, você decide desde as mínimas coisas, o que seu filho vai levar para a escola, aonde você vai, se você vai passear ou não pelo orçamento, você decide tudo. E você decide também quanto à sua vida espiritual, amém? Amém. E muitas coisas não se medem, né? Você não pode comparar um ao outro. Cada um é um indivíduo, cada um está numa estação, amém? E você vai alcançando, nunca se compare a ninguém, porque você olha para trás e você já vê as milhas que você caminhou, amém? Quem você era quando chegou aqui, há um ano atrás, e o que você já adquiriu hoje. Então, nunca se compare com ninguém. Isso foi algo que mudou a minha vida quando eu entrei nessa visão de fé, que é o verbo da vida, né? Eu não estou levantando placa, mas eu estou honrando onde nós vivemos, amém? Aonde nós estamos inseridos, eu honro essa visão, porque transformou a minha vida. Mas transformou à medida que eu abri meu coração. E eu, de um tempo para cá, eu comecei a avaliar. Quando eu vim para o verbo, eu até conversei com algumas irmãs, eu não repeti mais na faculdade. Eu repetia matérias, né? Uma faculdade muito difícil, e eu comecei a perceber que era sobre mim. Eu era negligente, não era ninguém. Eu não tinha que justificar um erro meu, né? Eu até brinquei com a Kátia, falei, Kátia, eu perdi peso quando entrei para cá. Eu mudei minha vida. E a gente conversando com os irmãos, porque você começa a trazer a consciência de que você está no controle, / seu espírito, amém? Porque a gente teve o espírito recriado. Você recebeu Jesus Cristo, você confessou Jesus Cristo, e automaticamente a natureza de Deus entrou dentro de você. Então, seu eu verdadeiro não é a sua carne. Olha para sua mão aí. Olha, meu irmão. Dá uma olhada aí. O seu eu verdadeiro não é essa carne. Desculpa, não é essa carne. O seu eu verdadeiro é seu espírito. E você é mais espiritual do que carnal, porque essa carne vai perecer. O teu espírito vai estar para sempre com o Senhor. Então você tem que entender que o que é temporal, eu entendi isso na minha vida, o que é temporal, ele vai passar. E por que nós honramos mais as coisas materiais do que espirituais? Por que eu acordava 5 horas da manhã para ir para a academia, mas não tinha coragem de ler a Bíblia? Por que isso me movia mais um corpo bonito do que um espírito forte? Por quê? Eu não sei, eu não entendia por quê. A minha plenitude estava no corpo? E se meu corpo é do meu cônjuge? E se meu templo é do Espírito Santo? Por que tanto desespero para algo que é do Senhor? Você entende que essa carne vai perecer? E por que tanto desespero? O Espírito Santo começou a tratar comigo em áreas específicas, amém? Eu estou compartilhando com você de experiências que eu tenho vivido, amém? E isso foi passando o tempo e eu comecei a entender. O meu falar começou a mudar, as minhas roupas começaram a mudar. E eu entendi hoje que eu sou eu, Karine, serva do Senhor, e não existe ninguém igual a mim. Amém? Então eu pego a rédea da minha vida, eu seguro e sigo a Jesus Cristo. Ele é meu padrão de vida. Eu ainda não cheguei na plenitude como vocês, meus irmãos. Mas eu estou dando exemplo porque sou eu que estou falando aqui, né? Não posso falar de outra pessoa. Então eu pego as rédeas da minha vida e eu conduzo no caminho. Eu não quero que nada impeça o agir de Deus na minha vida. E eu vi aqui coisas simples do dia a dia
coisas lícitas estavam sendo tropeço no meu caminhar. Amém? Então você tem que tirar tudo aquilo que atrapalha. É uma vaidade? É alguma concupiscência que ainda te aperta? Então você tem que se expor na palavra nessa área. Amém? E o Espírito Santo está aí para pegar com a gente. Eu comecei a expor para ele as minhas fragilidades. Falei, Senhor, eu quero viver na íntegra para ti. Nada pode me atrapalhar. E o Senhor começou a me mostrar. A sua roupa tal, a forma como você está pensando tal coisa, você está remoendo tal coisa. Você tem que deixar isso de lado. Você fica muito na rede social e você acaba absorvendo coisas que não tem nada a ver com o reino. Você fica com a mente agitada. Eu já sou uma pessoa acelerada. O Ministério de Música sabe. Bem, amém? E o Espírito Santo começou a tratar. Então você precisa deixar de lado algumas coisas. Meus irmãos, viver para Jesus não é fácil. Por que eu vou falar isso? Eu ia até falar assim, é uma benção, mas eu vou te puxar um pouquinho. Tem que ter renúncia. Eu digo na carne. Você vai ter alguma perda para ganhar um duplo ganho. Você consegue entender? Porque a Bíblia fala em Gálatas 5 que o Espírito ele milita contra a carne. Então eles são opostos entre si. Gálatas 5, 16 até o final. Começa a falar sobre isso. A carne ela é contra, ela é o oposto. Então se eu alimento a carne, eu estou fora do Espírito. Amém? Então o Senhor começou a me puxar. E eu creio que é o começo, assim como vocês, meus irmãos, que estão começando uma jornada com o Senhor. E Ele começa a sinalizar algumas coisas. Você precisa mudar aqui, alinhar ali. Amém? E voltando à palavra, Jesus ele ainda estava aqui, não tinha sido assunto aos céus. Começou a esclarecer aos discípulos o que viria logo a seguir. E Jesus sobe na sua glória, assenta à destra de Deus, amém? Nas regiões celestiais, na sua magnitude. E o Espírito Santo desce, amém? Só que aí ele fala para os discípulos, né? Existe uma instrução do Senhor. Você está ligado às instruções do Senhor? Porque o Senhor fala. Aí cabe a mim ou você obedecer ou não. Amém? E ele fala, discípulos, ficar em Jerusalém, tá? Vocês não vão se dispersar. Eu estou subindo, mas ninguém vai ficar perdido, não. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que os discípulos fazem? Eles obedecem. Em Atos 2, começa a destrinchar essa vinda do Espírito Santo. E no versículo 1 começa a dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecoste, uma programação bacana de Jerusalém, o Espírito Santo vem nessa ocasião. Amém? E os irmãos, os apóstolos do Cordeiro, amém? Eles estavam reunidos, né, com mais pessoas no mesmo lugar. Ninguém se dispersou. Todos ali acataram a instrução do Senhor. Amém? E no versículo 4 diz que o Senhor desceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, o falar em línguas é uma evidência do recebimento do Espírito Santo, amém? Amém? Todos aqui são batizados pelo Espírito Santo? Alguém não é batizado? Levanta a mão, por favor. Aleluia. Você precisa desejar, porque o Espírito Santo, o batismo, é o revestimento de poder. É o revestimento. A palavra de Deus diz logo em seguida, no mesmo capítulo, que algumas pessoas não entenderam, porque as manifestações do Espírito Santo, elas são intensas, amém? À medida que você se envolve, você cai, você rola, você apaga, você volta. Alguém bota o paninho, tira o paninho. É poder e glória. Isso não quer dizer que você está cheio, mas é uma característica do estar transbordando, amém? Você pode estar cheio do Espírito, estar no seu lugar, tranquilamente. Mas, geralmente, no momento como esse, na descida do Espírito Santo, imagina, 120 irmãos ali juntos, homens e mulheres, né? Esse mover gerou muito
deixou as pessoas muito assustadas, né? E Pedro se levanta, porque as pessoas começam a questionar, esse povo aí de manhã cedo já está embriagado, esse povo esquisito aí, o que está acontecendo? E você já começa a perceber que Pedro, depois de receber o Espírito Santo, ele já muda. Já sobrevém uma ousadia do Espírito e ele retruca, ele responde àquele povo. Esses homens não estão bêbados. Versículo 15. Como estão pensando? Porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Oh, glória a Deus! E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E vai sendo falado até o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Jovens terão visões, os velhos sonharão. E se cumpre a profecia do Velho Testamento nesse momento. Aleluia! Glória a Deus! O espírito que diz aqui é pneuma, né, no grego. Espírito que vivifica, a fonte de poder. Oh, glória a Deus! É esse espírito que habita dentro de nós. Aleluia! Deus é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer por essa visão, por essa presença. E que você, a cada dia, você se envolva com o Espírito Santo, meu irmão. E você fica pensando assim, nossa, aquele ministro de Campina Grande, aquele ministro que eu vejo na internet, os ministros da igreja são tão fervorosos. Eu queria ser assim, estar disponível para qualquer um, para todos nós. Mas à medida que você se lança, você mergulha, você recebe. Né? A Bíblia fala, eu creio que Ezequiel, do nível de espiritualidade, de unção que você se envolve com Deus. Você pode só molhar os pés. Você pode adentrar mais e molhar até o joelho. Mas quando você fica imerso na presença, você não quer mais sair dali. Quando você, de fato, mergulha nessa unção, no Espírito Santo, você não quer outra coisa. É difícil você ficar triste. Você nem fica mais doente. Eu ouso a falar para você. Você não fica mais doente. Você crê? Doença na alma não existe mais, porque você é pleno. Você fica satisfeito. Porque o Espírito, ele tem a sua medida. Ele te completa inteiro. Inteiramente, não falta nada. Você consegue ter paciência. Você consegue devolver amor às pessoas, mesmo no BRT. Numa direção. Às vezes você quer fazer algo no departamento, aí o pastor dá um chutinho leve na canela, aí você já fica, glória a Deus, amém. Deus é bom, pastor. E isso é um caminhar. E a gente não pode ter nenhum sentimento de inferioridade, de condenação. É o que o ministro João Albuquerque, de Campina Grande, ele falou algo muito forte. A gente chega na igreja tão assim, ô Pai, misericórdia. Ô Pai, Senhor, te dou graça, Pai, me perdoa, não falei contigo hoje. Misericórdia. Fica tanto nisso, me perdoa, me perdoa. Você não consegue fluir, receber o que você tem para receber aqui. Porque você pode receber do Senhor em qualquer lugar. Glória a Deus. Mas na unção coletiva, aqui acontece muita coisa que você não desfruta sozinho. E você adentra essas portas com a união dos irmãos, dos santos do Senhor, e você está aqui só na misericórdia. Misericórdia. Ai, Senhor, me perdoa. Hoje eu briguei lá no trabalho, pensei tanta besteira. O Senhor quer, irmãos, que a gente mude de nível. Amém? Porque o Senhor quer se manifestar. Aí a pessoa fica, eu não vou dar um glória mais alto não, porque, que vergonha. Não seja tímido. Não seja covarde. Deus não chamou covarde. Porque quando Jesus estava no barco descansando e levantou aquele vendaval, minha filha, aquela coisa, os discípulos arregalaram os olhos, assim, igual o Juninho, assim, às vezes, olha. A gente ri com o Juninho, né, que o Juninho é expressivo, igual a mim. E ficaram apavorados. E Jesus, lindo ali, pleno, descansando. E o que ele responde para os discípulos, meus irmãos?
Por que sois tímidos? Vocês estão aqui, vocês já viram tanta coisa comigo. E por que vocês são tímidos? O que ele quis dizer? Cadê a ousadia? Por que vocês não fazem alguma coisa? Já levanta o bracinho. Socorro! E ele fala, por que sois tímidos? Já era para mudar de fase. Já era para estar ali expulsando a tempestade. Porque eles foram instruídos. É assim que Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, o que eu recebi eu estou passando para vocês. São instruções do próprio Deus. Então, por que duvidar dessa palavra? Eu duvido porque minha fé ainda não está plena. Eu duvido porque eu ainda não desfrutei do Espírito. Eu não oro em língua, eu não leio a Bíblia. Irmãos, eu sei que não é fácil. Vou falar assim, não é fácil. Essa coisa de não falar negativo, né? A gente tem que reformular. O que eu posso dizer? Existe sim coisas que cooperam para que você não leia, não ore. Mas quando você começa a avaliar o seu dia, é porque você não programa nada. Você acorda em cima da hora, você dorme assim muito tarde, você poderia dormir um pouquinho mais cedo. Se você organizar a sua vida, vai sobrar para o Senhor. Amém? Que Ele seja o primeiro na sua vida, irmão. Que Ele seja o primeiro. Não o seu filho, não o seu marido, mas o Senhor Jesus Cristo. Porque tudo que você precisa, Ele tem. Tudo que você deseja, toda dúvida, Ele vai sanar na sua vida. A ponto de você mandar uma mensagem para alguém e apagar, porque você já sentiu no Espírito a direção. Pastor, peraí. Apaga, mensagem apagada. Pastor, vinha alguma bomba aí. Não veio mais. Já recebi. Pastor, fica numa bênção. Fica na bênção, que eu já entendi. Aleluia. E no versículo, em Atos 4:33, começa a dizer sobre a comunidade cristã, como o povo ia crescendo na graça, como os irmãos, nossos irmãos, foram se achegando, sendo salvos. E diz aqui, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça, que manifestava nas pessoas e atraía as pessoas. Pessoas eram salvas, libertas, e prodígios e maravilhas aconteciam ali. Com grande poder, esse poder aqui é o poder dunamis, no grego. Poder explosivo, força, que gera habilidade. Então você fala assim, Senhor, o Senhor está me chamando para um negócio, eu não sou capaz. Exatamente isso. Na força do seu braço você não é capaz. Mas o poder dunamis, ele está dentro de você. Só que a gente não consegue entender por não conhecer. Não conhecer. Meus irmãos, peça ao Senhor. Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele revela. Porque o maior desejo do Senhor é ser achado por nós. Amém? Porque lá em 29:11, Jeremias 29:11, o Senhor fala, eu é que sei. Olha que termo, olha que colocação. Vou falar um nome aqui aleatório. Rafael, eu é que sei o pensamento que eu tenho a seu respeito. Aleluia. Não é o que você pensa, é eu. Eu tenho pensamentos de paz. Eu não tenho pensamento de mal. Eu quero me revelar a você. Eu quero te trazer novidade de vida para que você ande nessa graça. Eu é que sei o pensamento que eu tenho. Pensamento de paz e não de mal. Para te dar tudo o que você necessita. Um futuro, uma esperança. Aleluia. Tem aquela passagem também que diz, mas e se o Senhor cerrar o céu e não mandar provisão? E se o tempo fechar e Ele não mandar chuva? Mas logo em seguida fala, mas se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor tem provisão, tem abundante graça para a sua vida, à medida que você se arrepende.
depende e se coloca na posição para receber. Isso a gente desfrutou ontem de uma palavra poderosa no Rema. Às vezes você não recebe porque você não tem a capacidade para receber. A sua mão, você vem de Santa Cruz, com a brusinha, com um casaquinho, com um docinho, tá cheio de coisa. Aí alguém quer te dar um presente, e peraí que eu tô com a mão cheia de coisa, não consigo pegar essa agora não. Às vezes somos assim espiritualmente. A mão tá cheia de tanta mazela, de tanta coisa, e o Senhor está disponível, minha filha, eu tô te dando algo aqui, ó. Você não consegue pegar, você está tão embaraçado, você está tão atolado, é trabalho, é estresse, você quer prosperar a todo custo, na força do teu braço. Você quer a todo custo progredir, aparecer, crescer, mas busca o reino primeiro. Busca o reino. O Senhor tem tratado isso na minha vida. Karine, você estudou, você se formou, mas busca o reino, que eu tenho um futuro e uma esperança para você, para sua casa, no tempo certo, porque Deus tem a sua forma, o seu tempo e a sua estação. A gente quer fazer da nossa maneira, no nosso tempo, para ontem, mas Ele tem a sua forma de trabalhar. Amém? E isso pelo Espírito você pega. Porque é um tal de gente batendo cabeça, meu irmão, na educação de filho, no seu casamento. Uma coisa assim tão terrível que está acontecendo agora, nessa atualidade. Um mês que nós estamos com uma bandeira levantada e empurra a goela abaixo. Algumas coisas que são diferentes da palavra e nós ficamos com a palavra. E qual é o primeiro princípio da palavra? Amar. O amor é o que envolve a nossa vida. Mas o Senhor tem os seus princípios santos e nós ficamos com a santidade. Amém? Porque sem a tal, ninguém verá o Senhor. Então não adianta a gente tentar cortar um caminho, tentar ser legal com o nosso amiguinho, levantar uma meia bandeira para não ficar mal na foto, na rede social, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Aleluia. O Espírito está falando diferente, amém. Aleluia. Glória, glória, glória. E nós temos que estar nessa posição, não negociar, porque está apertando, meus irmãos. Está cada dia mais ajustando a porta. Então, assim, entenda que a vida com Cristo é na contramão do mundo. É na contramão. E eu ouvi em algum lugar, não sei se foi no Rema, foi aqui, que muitas das vezes a caminhada cristã é solitária. Você está vibrante no espírito. Aí você para do lado de uma pessoa que está capenga. Já chega assim, com o barrigão para frente. Aí você está tão alegre. Né, Sol? A gente sai do Rema. Eu me sinto naquele jato que o professor falou. Falei, gente, ninguém me segura. Eu tô assim, ó. Eu vou para casa com o braço aberto assim, ó. Aí você para com uma pessoa que está murcha. Está mais carnal do que qualquer outra coisa. Então é difícil você até conversar, mas você tem que entender a estação do seu irmão, porque ontem eu estava fria, hoje eu tenho caminhado numa graça, hoje eu tenho decidido transformar a minha vida com o Espírito Santo, eu decidi mudar, só que o meu irmão ainda está caminhando nesse nível de fé. Então o que você faz? Você puxa ele para perto, puxa ele, porque ontem você não era assim, ontem eu não estava assim. E hoje eu ainda estou muito longe de ser o que o Senhor quer que eu seja. Hoje é só mais um tijolinho, como a Kátia ministrou lindamente uma vez. Ela falou, o que nós temos que fazer? Tira um tijolo seu e coloca um de Cristo. Né? Tira um tijolo e coloca outro. Só que tem gente que está com o tijolo do velho homem lá. Né? Paralisado lá, aquela muralha ainda. E você já tirou vários, amém? Então, quando você para até trocar uma ideia com essa pessoa, é difícil a conversa. Mas que o amor envolva nossos corações. Porque eu conversando com a Andréia também eu falei, como eu aprendi com a Andréia. E ela falou, Karine, você era difícil, hein? Almática. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou legal, não. Hoje eu não estou muito bem. Não sei se eu vou para a igreja. E teve alguém que investiu na minha vida
e acreditou, como a Kátia, como a Débora, que me deu instruções poderosas. A gente tem que se abraçar, meus irmãos, e se ajudar. Porque não tem melhor ou pior. O Senhor olha todo mundo igual. Só que o fruto, ele é evidente. Pode ser que tenha uma árvore aqui sequinha, mas tenha uma frondosa que o fruto esteja quase lá no pé. Muito atraente. E isso é uma consequência natural, querido. Nós vamos falar um pouco agora, o tempo está acelerado, o cronômetro já foi, sobre alguém que é um reflexo do Espírito Santo, assim, algo evidente na vida dele, que foi Estevão. E ele sobressaiu de tal maneira que a inveja tomou conta, a retaliação entrou, porque ele sobressaiu, como eu tenho falado agora. E isso acontece, não foi algo que ele escolheu. A Bíblia fala que o rosto dele brilhava como um anjo, ele falando com as pessoas. E naquele momento a igreja foi crescendo muito. E os discípulos perceberam, as pessoas começaram a indagar os apóstolos. Olha, tem muita gente, as viúvas estão ficando aí desamparadas. Tem que servir as mesas, tem que cuidar das viúvas. E aí, como é que a gente vai fazer? É muita gente. E é quando é estabelecido o quê? Os diáconos. Então, nós vamos levantar 7 homens. E quais são as características desses homens para o serviço? Quem é do Ministério de Socorro da igreja? Não é correto que nós abandonemos, Atos 6, 2. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para servir a mesa. Você imagina, né? Servir a mesa, pessoa cheia do Espírito, não era qualquer pessoa. Então você entende a sua função no reino? Você está servindo na cantina, mas você precisa ser de boa reputação. A boa reputação é desde casa até aqui. Aqui é a parte mais fácil, né? Você vem com a roupa de crente, tá? Glória a Deus, aleluia. Boa reputação, cheio do Espírito. E o cheio do Espírito, você tem evidências de ser cheio. Na sua forma de falar, no seu coração grato, como você serve as pessoas, a forma como você vem para a igreja servir. Você vem arrastando chinelo ou você vem de fato, Senhor, obrigada, porque eu estou na escala hoje. Eu sou uma gota nesse oceano para atrair vidas no reino. Eu faço a diferença nesse lugar. Eu sou importante sim, porque a Bíblia diz que você é importante. Então receba essa palavra, não menospreze. Eu não sou nada, ninguém nunca me vê. Mas se não tivesse você, ia ter uma lacuna aberta na igreja. Você consegue entender? E a gente às vezes pensa no louro da fama, né? Aparecer, tá evidente numa rede social, numa pregação. Isso aí, o Senhor não mede. É a mesma coisa, meus irmãos. Da portaria até aqui. O que você precisa é ser cheio do Espírito e sabedoria para lidar com as pessoas que vêm até você. Amém? Porque a gente recebe pessoas de todos os níveis. Eu cheguei aqui de um jeito, pastor e Kátia sofreram. Não tem dinheiro, pastor. É muito filho lá em casa. Só Marcelo trabalhando. Eu não tenho dinheiro. O quê? 100 e pouca conferência de mulheres? Não dá, pastor. Ih, que prova, pastor. Não dá, não. Então, assim, o pastor, ele deparou com uma família com algumas questões, amém? E o Espírito Santo, ele vai nos moldando. Ele nos dá habilidade para a gente viver no sobrenatural. Porque existem meios e formas no Espírito. Então, elegeram Estevão. E você vê que a Bíblia descreve os nomes desses homens. Só que Estevão é o único que tem características anexadas aqui. Já começa a falar, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí fala, Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas. Aí, o pastor, mais nomes aí, ó. Prosélito de Antioquia. Então, mas Estevão é o único que é descrito aqui, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A palavra registra, os apóstolos, né, quando é colocado aqui, descrito características de Estevão. Tamanha graça e unção ele tinha. Amém?
E no versículo 8 diz que Estevão, olha que coisa incrível, poderia só falar Estevão, né? Mas a Bíblia repete. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Ele não era só um diácono que servia a mesa. Ele entendeu que o poder dos poderes habitava dentro dele. E como Jesus andou, ele andaria também. E ele entendeu que o servir é na totalidade. É usar os dons, é usar o poder de Deus para alcançar as pessoas. E tem pessoa que só é atraída pelo que vê, por uma manifestação, por um prodígio, uma cura. E ele se colocou nessa brecha. E ele era cheio de graça e poder e fazia prodígios entre o povo. E o que acontece é que isso foi chamando a atenção e incomodou a ponto de alguns homens religiosos o tomarem e apresentarem ele perante o sinédrio. E nesse momento ali, ele faz uma defesa, porque começam a caluniar, falar coisas terríveis sobre ele, porque ele acabou que a fama dele cresceu por consequência. Isso acontece muito, né? A pessoa cresce na graça, na unção. Ele ficou mais evidente e isso incomodou. E ele começa a falar, ele começa perante o povo a falar a história do Antigo Testamento, começa a falar sobre Moisés, Abraão, e abrindo com toda a sabedoria a palavra do Senhor para eles. Amém? E só que ele começa a falar sobre o reino, enaltecer Jesus, e começa a falar: vocês são de dura cerviz, coração incircuncidado, né, que fala, incircunciso. Amém. Vocês são homens de dura cerviz, vocês não abrem o coração para a palavra, depois de tudo que aconteceu, e começa a abrir o verbo mesmo, puxando o povo ao arrependimento, que é isso que o Senhor espera de nós, que não só nos arrependamos e fiquemos na posição, mas que levemos esse arrependimento às pessoas, que sem isso não tem salvação, amém? E lá em Atos 7:54, ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra Estevão. Só que ele, cheio do Espírito Santo, nesse momento ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E ele, numa visão, ele vê Jesus de pé. A Bíblia diz que ele assentou-se à destra de Deus, não foi isso? Mas Jesus se põe de pé. E ele, no Espírito, no poder e na unção, ele vê Jesus. E para ele já não importava mais nada. Para ele já não importava. Amém? Então ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eu estou vendo Jesus, gente. Eu estou vendo Jesus, gente. Vocês não estão tendo noção do que eu estou vendo agora. Uma glória. Só que a Bíblia fala que eles tampam os ouvidos. E estamos chegando nesse tempo. Como o próprio Paulo fala na sua palavra, na palavra do Senhor, que vai chegar um tempo como que as pessoas vão ter como comichão no ouvido e vão desprezar a santa palavra. E vão criar para si doutrinas, fábulas, vão se voltar às fábulas. Porque é aquilo que acomoda mais o seu ego. É aquilo mais que favorece a ele. Amém? Aleluia. E expulsaram Estevão da cidade. A Bíblia fala no contexto, estudando, né, fala sobre esse martírio, que foi um divisor na Bíblia. Estevão, quando morre, começa uma grande perseguição entre o povo de Deus, entre nossos irmãos. E enquanto apedrejavam, ele é jogado para fora da cidade, né? E enquanto apedrejavam, Estevão orava. Porque quando você é cheio do Espírito, você é movido de íntima compaixão. Porque a vida de Deus, ela habita em você.
E como Deus pensa, você começa a pensar. Porque por mais que a sua carne nunca se converta, a sua mente, você precise renovar dia a dia, o seu espírito é o Espírito de Deus. Você tem a nova vida, a vida de Deus dentro de você. E você se move de compaixão até quando te caluniam, até quando você vê um cenário tenebroso, até com um assassino, você se move como Deus se move. Porque Ele veio para salvar a todos. E Ele ora ao Senhor nesse momento. Eu creio que Ele já devia estar ali, já dilacerado. Da forma mais sombria Ele morreu. E Ele olha para o Senhor e faz 2 pedidos. O primeiro Ele fala: Senhor Jesus, eu estou te vendo. Recebe o meu espírito, porque eu já vou para aí. E então Ele ajoelhando, Ele gritou bem alto. Você imagina essa compaixão? A gente por qualquer coisa se aborrece, né? Já cancela a pessoa. Mas Ele não. Ele, Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois disso Ele morreu. E ficou um marco na história. E hoje nós estamos falando sobre Ele. Alguém que que dividiu, né? Aquele tempo. Foi algo assim que transformou muitas pessoas, o seu testemunho. E Ele desejou ser cheio. Amém? Ele quis ser cheio. Você pode ter uma vida rasa e aparentemente, meu irmão, está tudo bem. Porque você chega, levanta a mão e ninguém tem nada a ver com isso, né? O pastor guiado pelo Espírito, ou alguém guiado pelo Espírito, segundo uma instrução, pode até vir sobre a sua vida, liberar uma palavra. Irmão, volta. Ou até numa amizade aqui, no companheirismo, a gente pode perceber alguém um pouco fragilizado, puxar para perto. Mas isso é tão individual que às vezes você está apagado no espírito e ninguém percebe. Porque como eu sou risonha, brincalhona, eu posso estar com o espírito apagado. Porque a gente consegue fazer isso, a gente vai ler. Amém? O tempo já está muito acelerado. Em Efésios, aleluia, Efésios 5,18, também fala algo poderoso. Eu vou ler rapidamente, meus irmãos. Diz assim... Efésios 5,18. E não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, a contenda. Mas enchei-vos do Espírito. Amém? Essa palavra de Paulo aqui fala o quê? Se embriagar com vinho era algo comum naquela época, né? Você tomar vinho. Só que o vinho te gera uma embriaguez. E quanto mais você bebe, mais você quer. E isso é temporal, amém? Vem aquela embriaguez, daqui a pouco passa, você está com aquela ressaca, dor de cabeça, triste, porque isso afeta você espiritualmente. Mas encher do Espírito, isso aí é a longo prazo. Você se enche hoje, agora, você vai remoendo isso em casa, aí você já chega e bota um louvor, você mantém a atmosfera, e você vai mergulhando mais e mais. Vale mais a pena, meu irmão. Se exponha mais ao Espírito, irmão. Dá lugar ao Espírito. Receba isso de coração como seu pai te instruindo. Não olhe para mim nesse momento. Receba a palavra com mansidão, porque o desejo dele, desde o começo da palavra, foi se mostrar, foi se revelar para o homem. Ele não é um ser que está lá longe, né? O John Bevere, ele fala muito isso no livro Temor do Senhor. Quanto mais eu entendo a grandiosidade que é o Senhor, o Criador do universo. Você tem noção qual é o tamanho do sol? Para você chegar ao sol, ele diz, você levaria 21 anos para chegar no sol. De avião. Você tem noção do extravagante Senhor da sua vida, que é o seu Pai? Você consegue ter noção do tamanho de uma estrela que você olha? O poder que está na mão do Senhor, você tem noção? Aí você olha como um paizinho amado, paizinho querido, te dou graça por essa comidinha. Obrigada, Pai, me perdoa. Amém. Ele vai muito além. Ele é o poder que quer invadir a tua vida. Ele quer mudar você inteiro, mudar o seu falar, a sua maneira de pensar, essa mediocridade que você tem, essa pequenez que você tem.
Ele quer te tornar grande, porque Ele é grande. Amém? Aleluia. E a gente consegue abafar sim. Nós conseguimos, nós temos essa capacidade de apagar esse fogo do Espírito. Porque é um fogo, irmão. Até nas séries, o que a gente vê aí, quando tem uma fogueira, ela pode se apagar, não pode? Com o vento. O vento é um combustível, coopera para que haja aquela brasa. Mas se o triângulo do fogo, algum componente, né, Flávio? Algum componente do triângulo do fogo sair, um comburente, um combustível, acabou o fogo. É ou não é? Aí passa um tempinho e você vê, está aquilo apagado. Nossa, apagou. Como é que eu vou fazer? Então, meu irmão, não deixa apagar. Faz a manutenção. Porque eu creio que essa manutenção é mais fácil do que você acender do zero. Você consegue entender? É toda uma manobra e vai envolver outras pessoas que poderiam estar orando por outras coisas, vão estar ali segurando teu bracinho, enquanto você já era para estar correndo lá na frente. Entende? Porque esse reacender é pior. Em 1 Tessalonicenses 5,19, diz assim: não apaguem o Espírito. Paulo fala, não apague, não extingais o Espírito. Se ele fala isso sobre revelação, é porque pode acontecer. Amém? E que você possa avaliar a si mesmo, como eu faço todo dia. Porque eu não me meço pela vida do outro. Eu me meço pela Karine Duarte, com o Espírito Santo. Eu olho para dentro de mim. Até o Marcelo falou isso hoje. Ele falou para mim assim, você já se olhou no espelho, já falou com o espelho? Falei, ih, Senhor, que negócio é esse? Ele falou que fez isso esses dias. Como que ministrando para a vida dele, porque é isso que a gente tem que fazer. Falta essa ousadia, você quer que quem faça? O pastor com mais chute na canela, aquela coisa toda pesada. Não é pesado não, brincadeira. Mas aquele chute, né? Aí você se constrange, porque o pastor vem e te puxa. Não é mais fácil você se expor à palavra e você se autoavaliar? Olha, assim, Karine, eu olho e eu mesmo me avalio. Eu não me comparo com ninguém, eu me avalio. Como eu estou? Como está esse fogo no espírito? Está fraquinho? Então, meu irmão, vamos incendiar. Amém? É uma vida cheia, uma vida plena. Eu já estou encerrando, que a hora já está esgotando. E para encerrar, eu gostaria que você lesse comigo 2 Timóteo, que é uma instrução poderosa também. Aleluia. 2 Timóteo 1. Porque existiu uma grande perseguição no povo de Deus, né? Glória a Deus que você não vive isso hoje. Não sabemos no futuro. Mas você tem liberdade. As irmãs, as mulheres têm orado por isso. Nós temos levantado clamores aqui contra isso e a favor da nossa nação. Amém? Para que isso se mantenha sempre. Mas a gente sabe que está estreitando para muitos irmãos que já vivem isso, né? E naquela época, Timóteo estava na igreja de Éfeso. Era pastor naquele lugar. Ele dirigia aquele trabalho. Uma igreja grande, próspera, abençoada. Mas veio tamanha perseguição que Timóteo ficou abaladíssimo. Porque muita gente foi embora. Na hora que o bicho pega, se você está sem o espírito, meu filho, tu é o primeiro sebo na canela. Aí o pastor olha, ué, mas cadê? Já está lá, 2 quilômetros. Fala assim, eu seguro na mão do pastor e não vou soltar. Aleluia! Eu pego firme com a visão e vou correr, junto com os irmãos, amém? Isso balançou muito Timóteo, ele ficou muito fragilizado, porque isso pode acontecer. E não foi algo simples, foi uma perseguição. Estavam morrendo pessoas, queimadas vivas. Quem foi que usou o termo palhaço? A Kátia, né? Achei fortíssimo. E de sacudir. Estavam fazendo os cristãos de palhaço, assim, naquela época. Nas arenas, muita coisa terrível acontecendo naquele governo de Nero. Só que Paulo, ele estava encerrado na prisão da forma mais tenebrosa, da forma mais difícil que você possa imaginar. Só que ele entendia o propósito. Ele sabia que o viver é Cristo. O viver é Cristo. E é isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E o que eu vivo hoje, eu vivo pela fé naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso e imagino. E ele dá uma palavra de conforto, escreve uma carta, encerrado na prisão, da forma mais terrível. Ele já sabia que ia morrer. Ele já sabia que os seus dias já estavam findos, amém? Mas ele escreve um conselho. E que você acate isso, receba no seu coração. Por essa razão, versículo 6, venho lembrar-lhe. Eu venho te lembrar algo que você já sabe. Amém? Eu venho te lembrar algo que o Senhor já falou, você já sabe. Que você reavive o dom de Deus que está em você. Amém? E esse reavivar, né, eu peguei referência da dicionário Strong, acender, inflamar, ser fervoroso. E você vê a situação de Paulo, era para o Paulo falar assim, meu irmão, você está falando de perseguição, mas tu está aí do lado de fora. Eu estou encerrado aqui num lugar terrível. Eu estou na prisão, no interior da prisão. Estou com uma velhinha aqui para escrever para você. Mas não foi isso que Paulo fez, amém? Ele, como irmão espiritual, que nós sejamos assim com nossos irmãos, amém? Ele deu uma instrução do próprio Deus. Eu estou contigo, Timóteo. O que eu peço é que você se lembre. Lembre o que você recebeu. E ele até fala antes, eu lembro da sua fé sem fingimento. A mesma fé que primeiramente habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Então, Paulo começa a trazer à memória de Timóteo a sua vida de fé. E para que ele olhasse para o quadro, né, para a sua sala de troféus e visse tudo que ele já tinha enfrentado. Olha, Timóteo, isso perdurou. Isso passou pela sua avó, isso veio para sua mãe. E hoje você vive essa graça, essa fé. Então, eu venho te lembrar, queridos, o Senhor vem te lembrar nessa noite. Reaviva o dom que está dentro de você. E se você não entende, a Karine está falando, mas eu não estou conseguindo entender esse poder, você vai começar a sentir queimar. E se queimava, já vai queimar mais. E se vibrava, você vai andar numa nova sintonia. De você chegar aqui sacudindo. Não olha para quem está do lado. Até o Lucas brinca. Já chorou hoje, Karine? Fica brincando, porque é unção, é gratidão, irmão. Quando você é grato por estar aqui, quando você é grato por Jesus, você chora, você pula, você faz tudo. Você não liga. E numa extravagância no espírito, amém? Porque mais à frente, no versículo 7, para fechar, a hora já foi, peço perdão. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, dunamis, dentro de você, amor e equilíbrio, moderação. Seja moderado, querido. Em contrapartida, seja poderoso, fervoroso, cheio do Espírito. Bota o diabo para correr, para de ficar titubeando. Está na hora de se manter firme. Sangue na canela. O Covid está voltando. Não importa. A minha casa é protegida. O fogo do Espírito está dentro. Se vier o sintoma, sai. Sai agora. Sai da minha finança. Sai da minha vida. O fogo do Espírito vai te envolver, querido. Sinta essa vibração num novo tom, num novo sentido, num novo rumo na sua vida. Que você experimente desse poder sobrenatural. Ontem, já entrego. Ontem, eu no Rema lá com a Márcia, eu preciso falar isso. Fiz meu check-in lá, poderoso. Glória a Deus, aleluia. Estou esperando começar a aula. Chega uma colega de turma impecável, linda, no escarpão. E eu fiquei assim, que beleza. E eu olhei para ela, nunca tinha falado com ela. Eu falei, minha irmã, você tá linda. E ela, obrigada. A Márcia é testemunha. Ela falou, agora eu estou andando assim. Se a palavra diz que eu sou, né, o que a Bíblia diz que eu sou próspera, é assim que eu vou andar. E no mesmo momento, ela começa a testemunhar. Eu estou na igreja há 6 meses. Eu era de outra religião, eu recebia tudo que você pode imaginar,
E Jesus me recebeu, eu recebi Jesus e estou aqui no Rema. O meu marido questionou comigo, que negócio é esse de crente? Você não leva R$1 para a igreja, mas eu fui abençoada, estão pagando o meu Rema, eu recebi a matrícula e eu falei para ele, entre você e Jesus, eu fico com Jesus. Eu comecei a tremer, eu comecei a vibrar, eu e Márcia, extasiada, falei, gente, a aula nem começou, já estamos no poder. E a gratidão me envolveu, porque a gente tem que ser grato por essa salvação chegando na humanidade. Ela falou, eu estou aqui há 6 meses e tenho provado dos benefícios do Senhor. Meu Rema está pago. Ofertaram a matrícula e me deram uma palavra. E eu recebi pela fé. E eu estou aqui desfrutando desse poder. E ela vai avançar. Amém, irmãos? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor do Senhor. Não deixa nada mudar essa convicção. E se mantenha firme na prática, que mais do que eu falo, o que vai transformar a minha vida é o que eu vivo. Amém? Glória a Deus.